Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estamos em mais uma ocasião, conversando um pouquinho nessa quarta-feira, nesse nosso culto. Hoje eu quero falar também sobre o Natal. Estamos no mês de Natal e é claro que a gente tem que falar, e já temos falado nas liturgias e tudo, algumas pregações sobre o Natal. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é Natal. Primeiro, Natal para nós é o nascimento do novo, é o renovar de vidas através do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus prometido para nos salvar. Natal é isso. Natal não tem nada a ver com guirlanda, com árvore de Natal, com bolinhas, com luzinha colorida, embora em um mês festivo, como nós temos no Natal, temos o costume de enfeitar as nossas casas, deixando-as mais agradáveis, mais receptivas, mais bonitas, enfim. Mas Natal vai muito além de tudo isso, vai muito além desse glamour. Natal é a comemoração do nascimento do Senhor Jesus, que nos liberta do império das trevas e nos transporta para um outro reino. Não um reino de corrupção, não um reino de miséria, não um reino de injustiça, mas no reino de amor. Tá bom? Isso é Natal. Outra observaçãozinha sobre o Natal. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Tá bom? Não nasceu. Jesus nasceu provavelmente no 1º de abril do 5º ano antes de Cristo, ou do 4º ano da Era Romana. Então Jesus, ele não nasceu no dia 25. A data do dia 25 foi a convenção humana, foi questão de comércio, né? Foi questão de ajuntamento de pessoas, enfim. Mas nós comemoramos o dia 25 sem prejuízo para nós. Não é o dia, não é, que isso vai determinar a espiritualidade. O dia não vai determinar o valor, não é, que ele representa. Nós comemoramos, escolhemos ou aceitamos a data do dia 25 para comemorar o dia em que Jesus nasceu, efetivando assim a promessa que foi escrita lá em Gênesis capítulo 3, que o rebento da mulher seria o salvador da humanidade, iria deflagrar a nossa salvação diante da morte, do pecado, do mundo e do capeta. Então tá bom, vamos lá. Quero ler um texto bastante conhecido, tentar discorrer um pouquinho sobre ele, que é Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6. Leiam comigo, por favor. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6. Diz assim o texto: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até aqui, depois a gente continua do verso 7 em diante. Vamos orar, queridos. Santo Deus, eterno Pai, uma vez que foi lida a palavra do Senhor, queremos pedir, ó Pai, instrução, iluminação. Que Teu Divino Espírito Santo nos capacite tanto na fala quanto na audição. Que seja um momento de adoração ao Senhor. É o que rogamos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Para nós olharmos para esse texto de Isaías capítulo 9, você precisa voltar lá no capítulo 7.
Do capítulo 7 ao capítulo 9 de Isaías vai justamente tratar dessa profecia, dessa esperança, né, do Salvador. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 7, verso 14, você vai olhar assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Tá, vamos entender isso aí, né? Nessa ocasião, Isaías está falando com o rei Acaz, que é rei, né, de Judá, né? E falando que diante dos seus inimigos, e seja ele Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, o que está sendo dito para Acaz aqui através do profeta é: confie em Deus, que seus inimigos, por maiores que sejam, eles serão derrotados. E ainda mais que há uma promessa sobre o rebento de Davi. Mas Acaz já estava ali olhando para o socorro ali dos assírios e imaginando que é melhor buscar socorro nos homens do que em Deus. É por isso que ele não recebeu proposta, não atentou para a resposta, né, que Isaías dá a ele enquanto pergunta: o que você quer? Olhe para o céu, peça alguma coisa extraordinária aqui na terra, que Deus vai te mostrar o quanto que ele é poderoso. Só que Acaz já estava com o pensamento longe, não queria crer em Deus, já não estava crendo. Então, ele queria se afastar desse compromisso de ter que acreditar em Deus. E o que ele faz? Busca esperança em outro lugar, que é nos homens. E como consequência, a história vai mostrar que o inimigo veio, os assírios vieram e foi um caos. Mas tudo bem, vamos olhar ali, lá no verso 1 do capítulo 9, que é o que nós estamos pensando. Lembrando que se não der certo de terminarmos agora nessa quarta, nós paramos por aqui, terminamos quarta-feira que vem sem prejuízo algum, tá bom? Vamos devagar e sempre. Na sua Bíblia está escrito assim: mas para a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tá, vamos aí, o que está dizendo aqui? Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O que nós estamos falando aqui? É que essas regiões, Zebulon, terra de Naftali, mais ao norte ali da geografia, do mapa de Israel, estavam essas regiões que elas eram totalmente vulneráveis, eram vulneráveis aos inimigos. E é por isso que fala que ela estava ali sob a influência total e domínio dos gentios. É por isso que fala assim, Galiléia dos gentios, ou seja, quando os gentios vão atacar, Galiléia parece que é o primeiro ali a ser atacada. Então fala da vulnerabilidade. A terra que estava aflita não continuará na obscuridade, quer dizer, não tinha recurso, não tinha apoio militar, então estava ali, era uma presa fácil. E aqui ela vai dizer que esses primeiros tempos é desprezível, sem valor, sem interesse político. Já viu quando um político não tem interesse por uma região, por um setor? Aquele setor não tem asfalto, não tem iluminação que presta, falta água direto. E não é mais ou menos assim? O que está se referindo aqui para essa região da Galiléia, lá na época, a terra de Zebulon e Naftali, era justamente isso, que era um povo desprezado. Mas olha como a profecia é interessante, que vai estar dizendo aqui no final aqui, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, e se referindo ali na Galiléia dos gentios. Por que ele está dizendo aí? Onde você acha um pano de fundo que é desprezível, que não há mais perspectiva, ele apresenta que para esse povo receberia num futuro, receberia ali a oportunidade de receber, de instaurar. Isaías está profetizando aqui sobre a manutenção de um rei que estará justamente nesse lugar desprezado pela liderança política. Foi ali na Galiléia desprezado, onde até na época de Jesus, tudo que era de ruim eles falaram que vinha da Galiléia.
E quando falava que havia alguma coisa na Galiléia que fosse bom, alguém questionava, não, da Galiléia não tem nada que presta. Então Isaías diz que Jesus veio da Galiléia. Foi um aspecto profético, quando o fato de Jesus morar lá na Galiléia, Mateus capítulo 4 vai falar isso, dos versos 13 em diante, vai falar que Jesus era o Galileu, o Galileu que viveu ali com seu pai carpinteiro. Então observe que uma terra que era desprezada passou a ser referência no mundo como o Galileu, o Salvador vindo de lá. Isso é a profecia de Deus, é frustrar tudo que é conhecimento, entendimento, plano humano. Aqui vai falar, naquela época, imagine Isaías olhando para casa e Deus já falando ao coração dele, Isaías, tanto ali Samaria, o reino do norte vão ser invadidos, eles vão ficar no cativeiro, vão ser levados, presos, aprisionados, e esse povo também vai sofrer. Ao mesmo tempo que Isaías consegue ver essa realidade e mostrar isso para a gente, ele diz que desse momento, dessas cinzas, iria ressurgir o favor de Deus. A perspectiva humana às vezes consegue ver apenas um breu, apenas uma coisa desprezível, mas Deus vê e entende o momento desprezível, mas Ele consegue ver além e ir além disso. É o que Ele está nos ensinando aqui, que Jesus então começa o ministério na Galiléia. E quem era Jesus? O Salvador da humanidade. E ele recebe o apelido de Galileu. E quem era Galiléia? É o povo desprezado que andava na região das trevas, que era alguém que estava aflita. E o profeta diz que eles não ficariam na obscuridade, porque Jesus iria se revelar como filho da Galiléia. É por isso que o verso 1 está dizendo justamente aí em que ela vai tornar glorioso o caminho do mar. Ou seja, a partir dali o mar receberia um presente, que é os enviados para todo mundo sobre a pregação do Evangelho também. Nos versos de 2 a 5, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa, ou como exultam quando repartem os seus despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Olha, que nós estamos olhando para Isaías 730 anos aqui, antes do evento que é Jesus Cristo. Isaías está falando como o povo estava naquela ocasião. E está no momento de caos, dizendo para aquele povo que haverá, num futuro bem próximo, que haverá um futuro onde as trevas serão dissipadas, onde o medo vai ser trocado pela alegria, onde a escravidão seria trocada por festa, onde a tristeza seria substituída por alegria, e ele vai tratar isso aqui. Mas não se esqueça, antes de falar dos atributos de Jesus, nós precisamos entender que antes de Jesus, a terra de Jesus, onde ele viria, estava ali. É um povo que anda em trevas, é um povo que não conseguia ver expectativa, luz, claridade, esperança, salvação. E assim muitas vezes sou eu e você, quando nós vivemos uma vida que nós ficamos tão atribulados, tão pesados com o coração, que a gente não consegue ver solução. Quantos não estão passando isso? Olha para a nossa igreja, olha para os nossos vizinhos, quantos problemas nós estamos vendo, ouvindo, sabendo a respeito de pessoas que estão passando por problemas, e você percebe que aquele problema é tão difícil, aquela luta é tão árdua, é tão penoso, onde a alma entristece, que as pessoas não conseguem ver luz no fim do túnel. Não é isso? E observe que nós precisamos ver aqui, estamos falando sobre Jesus Cristo, o nascimento, sobre o Natal, o renovo,
Mas o texto de Isaías deixa claro que antes desse renovo é necessário ver o que se encontra primeiro, como se encontra a sua vida, como se encontra a minha vida, como está o seu coração, como está o meu coração, que trevas há ali, que falta de esperança há, que desestímulo há na sua vida, em que você não possa ver melhora e tudo que você imagina para a sua vida é só caos. E muitos que estão me assistindo, muitos já pensaram até em não ver graça mais na vida, onde a vida não tem mais colorido. E o que está faltando aqui é justamente se entenderem como o povo está sendo visto ali, um povo que andava em trevas, viviam na região da sombra e da morte. Não é assim que eu vivemos? Pois é, o texto está falando que um povo também estava assim. Era conhecido como o povo de Deus, mas a Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. E eles estavam assim, estavam down, estavam para baixo. O texto então vai trazer nesse capítulo 9 essas situações. É o povo que está dizendo aqui que ele andava em trevas. E engraçado que Isaías não está olhando aqui só para o povo de Israel, só para a tribo de Judá, ou só para o de Israel, tribo do norte. Não. Isaías está falando aqui que o povo que andava em trevas está se referindo a todo o povo, a toda a raça humana que anda em trevas quando Deus não é luz na sua vida. E ele está dizendo que habita ali, ele está falando que aquele povo que Isaías está vivendo no momento, aquele povo que está atribulado, andava nas trevas, é porque o mal está rondando, então a nuvem negra ali. É por isso que ele diz que o povo que andava em trevas, ele só tinha sofrimento, não tinha esperança. Mas Isaías também está tendo um olhar profético, olhando para todas aquelas pessoas que têm uma vida distante de Deus. Ele está dizendo aqui que ele menciona essa situação desse povo como aqueles que vivem na região da sombra e da morte. Se você observar um pouco e tiver uma boa memória, você vai ver Davi, no segundo rei de Israel, o Israel unificado, ele lá no Salmo 23 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então, quando você vê, Isaías faz questão de reportar isso aqui, o que nós observamos aqui, que a expressão refere-se ao mesmo estágio, é uma imagem de angústia extrema, é uma situação em que eu estou sofrendo tanto que não há expectativa, não há esperança para a minha vida. A coisa mais próxima que eu tenho é a morte. A certeza que eu tenho é da morte. O momento que eu estou vivendo, a minha única expectativa é de abrir a porta e, em vez de receber um dia me recebendo glorioso, eu estou ali, alguém batendo na minha porta, e quando eu abro, é aquele ser, a morte, me aguardando. E simbolicamente aquela foice, aquele capuz preto, aquela foice na mão e falando: eu vim te buscar. Isaías fala que o povo estava daquele jeito, andando na região da sombra e da morte. Davi também está mostrando que muitas pessoas, assim como ele passou por momentos assim, eu e você passamos, nós vivemos como Isaías estava vendo aquele povo, um povo vivendo debaixo de opressão, debaixo de dor, debaixo de injustiça, debaixo de sofrimento. E é isso aqui em que está mostrando o povo que andava em trevas e que viviam na região da sombra e da morte. Até porque sombra da morte é porque Acais, que era um rei que podia buscar o Senhor, não buscou o Senhor, e é claro que o profeta está vendo o caos aqui para aqueles que não buscam ao Senhor como recurso para as suas vidas. O que nós vamos observar aqui é que a salvação, está sendo demonstrada aqui, que ele viu para esse povo, para a nação de Israel e para todos aqueles pelos quais Deus alcançar, eles viram uma grande luz, ou resplandeceu-lhes a luz, ou seja, o tempo estava negro. O que eles estão olhando é para a sua casa que está em frangalhos, casa em ruína, e eles olham para o céu, olham para o horizonte, e o que eles conseguem ver é nuvens negras, e olha para a fragilidade da sua casa, e ele diz: olha, se aquela tempestade vier aqui, nós vamos perecer.
Mas olha como Isaías poeticamente vai dizer assim: para aqueles que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, foi como se naquela tormenta em cima da sua casa que está, qualquer sopro lá do lobo mau na historinha, a casa cai. E quando eles olham para a tormenta, eles conseguem ver um facho de luz começando a se abrir no meio daquela luz negra, no meio daquela tempestade. E aquela luz vai crescendo, vai se evidenciando e vai restabelecendo a paz. Aqui está o anúncio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele anúncio de salvação para aqueles que andam em trevas. Trevas é escuridão, trevas é morte, trevas é desânimo, trevas é não ter esperança, trevas é não ter perspectiva, trevas é viver uma vida tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada, porque Jesus não lhes é Senhor da vida. Aqui nós vamos observar nesse primeiro momento que aquele povo vivia numa região difícil de lidar. Não é difícil. Vá para algumas regiões do mundo, vá para o nosso Brasil, olhe as injustiças que são feitas com o povo, olhe as injustiças que a igreja sofre, olhe muitas vezes a injustiça que você sofre. Então, queridos, vamos pensar um pouquinho aqui. Ele começa aqui que a terra estava aflita e não continuará na obscuridade. É aquele tempo que nos primeiros tempos a terra era desprezível, ela seria exaltada. Aquele povo que andava em trevas viria uma grande luz. E para aqueles que olhavam para suas vidas como não tendo um raio de esperança, a Bíblia diz que resplandecerá a luz. Ou a luz será aquela que terá um brilho tão forte que vai ser maior do que a própria tormenta que se apresenta na nossa vida. Quero ficar por aqui nesse primeiro momento. Próxima quarta-feira, iremos continuar sobre esse advento. Por que o povo não andava mais em trevas? Por que o povo agora viu grande luz? Por que aquelas pessoas que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz? O que aconteceu com aquele povo que pode acontecer com você? Saiba, queridos, que o que é Natal? Natal é o nascimento daquele que vai dizer basta para a sua dor, para a sua luta, para a sua angústia, para o seu sofrimento, para a sua decepção. E olha que angústia, sofrimento e decepção parece que são adjetivos, coisas próximas da gente, principalmente na decepção. Quantos de nós não estamos decepcionados com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o trabalho, consigo mesmo? Quantos de nós não estamos vivendo uma situação de dor? Quantos de nós estamos com o nosso arco-íris desbotado? Quantos de nós não vê mais esperança para o sofrimento que passamos ou o sofrimento daqueles que estão por perto? Creia nisso, queridos. Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 9, vai nos mostrar sobre um renovo de vida que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai descortinar esse mundo de trevas, que eu e você possamos estar nele, para ser um mundo de luz, um mundo que vai ter justiça, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de festa. Mas para isso você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar que o seu problema nunca foi, nunca será maior do que Jesus como seu Salvador. Jesus precisa brilhar na sua vida e deve haver Natal, nascimento na sua vida. E o nascimento e o Natal que precisa acontecer é Jesus Cristo sendo o Senhor da sua vida. Se você não sabe como isso se processa, fale com Deus no seu coração. Fala, Senhor, estou vendo um pastor falar que havia um povo antigamente que sofreu porque não aceitaram a soberania de Deus na vida deles. E parece que a minha vida é desse jeito. Parece que Deus não reina, parece que tudo reina, menos Deus. E eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Abençoa o meu coração, faz morada aqui. É isso que eu quero desafiar, queridos. Quero desafiá-lo a você. Hoje você ouviu um pouquinho sobre o histórico, de um povo
que estava vivendo num período muito ruim. Não havia expectativa boa para aquele povo. Pelo contrário, a melhor das expectativas é uma morte rápida. Mas para aquele povo teve solução. Assim como para você, com o seu problema, com a sua luta, tem solução. Creia nisso. Seu filho, seu esposo, sua esposa, seu casamento, sua vida, seus estudos, tudo na sua vida tem solução. Basta que você entregue sua vida para Jesus Cristo. Creia nele e ele vai te ensinar como sair dessa vida de trevas, dessa situação onde a morte, o desespero e o desprezo ronda a sua casa. Vamos orar comigo? Ore comigo. Fale com Deus no seu coração. Feche o olho. Converse com Deus. Fale, apresente a Deus o seu problema. E depois de você colocar a sua dúvida, seu choro para Deus, saiba que Deus ofereceu Jesus Cristo para tomar o seu lugar no sofrimento e te proporcionar vida. Transformar a sua dor em alegria, sua frustração em regozijo, em festa. Creia nisso. Vamos ter um momento de oração. Pai querido e Pai santo, queremos nos colocar na presença do Senhor. Agradecidos, ó Pai, porque o texto da Bíblia fala sempre de Jesus Cristo. Fala do nascimento, que Ele é todo poderoso, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro. É verdade. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que antes da chegada de Jesus na vida de um povo, ou na vida de pessoas, aquela vida daquele povo e a vida daquelas pessoas se encontram em grande dificuldade. Por isso, Pai querido, quando pensarmos sobre Natal, que não só possamos pensar nas luzes, nas festas, nas comidas, nas reuniões festivas, no colorido, mas que possamos nos lembrar também que Natal é um nascimento, é uma luz que resplandece em meio às trevas. E que trevas são essas? É a vida de todos aqueles que vivem distante do Senhor. Por isso, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Venha nascer no coração de muitas pessoas. Venha nascer de fato. Que o Natal seja uma resposta imediata a todo aquele que sofre e busca e carece do Senhor. Que Natal não seja esse vazio colorido que a mídia tem pregado, mas que Natal seja de fato o renovo de vida em Cristo Jesus. Por isso nos abençoe aqueles que nos ouvem e que possamos refletir que Jesus nasceu, mas nasceu como consequência de vidas que estavam perecendo e padecendo numa região de sombra da morte. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos aqueles que nos ouvem. É o que pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e na próxima ocasião, na próxima quarta-feira, estaremos dando continuidade sobre o texto de Isaías, versos de 1 a 6. Ou quem sabe a gente passe um pouquinho. Esse primeiro momento foi para mostrar justamente o porquê que Jesus veio, qual foi a razão, o motivo pelo qual ele veio, né? E por que o texto está dizendo esses contextos históricos aí, tá bom? Continuem com Deus e até a outra oportunidade. Até, amados.